E aí, galera, estamos de volta. Estamos de volta agora gravando o último vídeo dessa primeira parte de modelagem, tá bom? Então vamos ver o modelo físico. Lembrando que a gente já saiu do mundo real, vimos o modelo descritivo, que é aquele textual. Depois vimos o modelo conceitual, que foi o primeiro que teve elementos aí de entidades e relacionamento. Depois o modelo lógico e agora vamos iniciar o modelo físico, que ele é um dos mais simples, tá certo? Então vamos lá. Para fazer o meu modelo físico, tudo que eu preciso é ter o meu modelo anterior, modelo lógico pronto. Ele obrigatoriamente precisa estar pronto, já aplicado aquelas 8 regras. Se aquelas regras foram aplicadas, significa que você não vai ter mais nenhum relacionamento NN, tá? Por exemplo, porque o relacionamento NN ele desaparece depois da decomposição, tá certo? No modelo lógico não existe mais não existe mais relacionamento NN, como também não existe nenhum relacionamento múltiplo, não existe mais nenhum atributo multivalorado ou em redundância, nada disso, tá bom? Então vou considerar que já está pronto. E ele estando pronto, a gente vai aplicar algumas regrinhas. Eu lembro para vocês que o modelo físico ele já vai ser uma cópia do nosso banco de dados. Muitos programas eles já pegam esse modelo físico e já geram já o código para o banco de dados, já auxiliam bastante através desse modelo físico. Então é importantíssimo que ele esteja bem feito. E ele, a partir de agora, ele é o primeiro modelo que ele é dependente de um SGBD. Ele vai ser dependente. Se você fizer ele para o MySQL é uma coisa, se você fizer ele para o SQL Server ele é outro. Então, para os nossos exemplos aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho na plataforma MySQL e SQL Server, que são, nesse caso, bem parecidos, tá bom? Mas eu vou apontando para vocês as diferenças. Mas nosso modelo físico já vai ser voltado aí para essas tecnologias, principalmente para SQL Server, tá bom? Vai ser a cara do nosso modelo físico. Que programas a gente usa para gerar o modelo físico? Bem, vocês podem continuar usando o BR Modelo, tá bom? Lá no BR Modelo, você tem que ativar a opção modelo lógico, tá certo? Ele chama de modelo lógico aí, mas já é o nosso modelo físico, tá bom? É a nomenclatura que ele utiliza. E vocês também podem utilizar o DB Designer. Esse programa é gratuito e os meus modelos vão estar baseados no DB Designer, tá bom? Então vocês podem baixar também esse programa, que ele é bem interessante para utilizar. Bem, quais são as regras? O que eu tenho que fazer para gerar um modelo físico? Basicamente, são duas regras. Toda entidade vira uma tabela. Então, é entidade, vira tabela. Relacionamento, não vira nada. Tá certo? Ele vai acabar sumindo. Você vai ver que não vai ter mais nome, relacionamento, eles vão sumir. Vai ser basicamente a entidade vira uma tabela. E a segunda regra é que todo atributo vira uma coluna dessa tabela. Então, as entidades vão virar tabelas com colunas. Entidades com atributos viram tabelas com colunas. Somente isso, pessoal. Muito fácil, né? Sabendo disso daqui, você já tem 80% do modelo físico pronto. Tem apenas algumas regrinhas para a gente aqui. Então, vamos exemplificar, ver aqui um modelo. Olha só esse exemplo aqui. Eu tenho um modelo aqui lógico, já prontinho, tá? Entre filmes e categorias, tá certo? Vamos dizer que fosse categorias de filme. Então, em uma modelagem aqui de um exemplo, acho que poderia ser uma locadora esse daqui, tá certo? Então, nesse pedaço de modelo aí, eu tenho filmes e categorias, relacionamento 1N entre eles, tá certo? Como é que ficaria isso num modelo físico já? Usando o DB Designer, eu teria essa formação aí, tá certo? Ali onde era filmes vai virar uma tabela de filmes e a categoria vai virar uma tabela de categorias. Essa tabela no futuro vai ser preenchida. Percebam que a tabela, por enquanto, eu estou só descrevendo o nome da tabela e as colunas. Eu não faço no formato de uma tabelinha ainda, tá certo? Que isso vai ser mais na frente, quando a gente estiver estudando o SQL, já o código, o próprio banco, já trabalhando com ele nas próximas aulas, que a gente vai ver que vai ficar desse jeito. Mas por agora, vocês vão apenas criar aí o nome da tabela
e o nome das colunas que pertencem a ela. Estão vendo que tem outras coisinhas, desenhos aí, eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Vocês podem ficar aí avançando e voltando nos slides para entender isso daí e ver os exemplos desse vídeo, tá bom? Então vou explicar as regras agora. A primeira coisa que eu vou falar é quanto à nomenclatura do nome da tabela, dos bancos. A gente tem que padronizar de alguma forma, tá? Existem alguns padrões a serem seguidos. O mais obrigatório que a gente tem é, primeiro, tudo tem que estar sem espaço, tá? Porque é o padrão da internet, né? Então, para a gente evitar algum problema, não pode ter espaço, é obrigatório. A gente não pode usar caracteres especiais, tá bom? Nem acento, nem cedilha, nem exclamação. Parece com o nome de variável, né? Então a gente já sabe, já está acostumado com isso daí. E por fim, eu recomendo, essa é apenas uma recomendação minha, mas uma forte recomendação, que vocês coloquem ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo. Tá? Porque a maioria dos bancos ele funciona de forma case sensitive. Então, se você botar minúsculo, pedir maiúsculo, ou o contrário, ou digitar uma letra só em maiúsculo, você vai ter problemas, principalmente quando esse banco estiver publicado na internet, se for um servidor Linux, em algo assim, você pode ter problema seu banco parar de funcionar. Então, fique atento quanto a isto. Para a nossa disciplina, eu vou usar uma nomenclatura internacional chamada nomenclatura Oracle. Tá certo? Oracle é um dos fabricantes de banco de dados e eles têm essa padronização não obrigatória. Tá? Ela é só para facilitar para a gente. Quem utilizar, melhor. Quem não quiser utilizar, quiser usar o banco com outras nomenclaturas, à vontade, não tem problema, porque não é obrigatório, o banco funciona, não importa que nome você coloque nas tabelas. Obviamente, só tem que seguir aqueles padrões que eu disse obrigatórios, né? Sem caracteres especiais, sem acentos, mas em geral ele vai funcionar com qualquer nome que você coloque. Não é obrigatória essa nomenclatura Oracle, apesar de ser muito recomendada. Bem, na nomenclatura Oracle, os nomes dos bancos de dados têm que estar obrigatoriamente em maiúsculas, certo? Sempre iniciando com DB underline e em seguida o restante do nome do banco de dados, tá certo? Por exemplo, DB underline clínica underline vet, tá? Então seria um exemplo de nome aqui para um banco de dados. Nome das tabelas, mesma coisa, tudo em maiúscula, perceba que é sempre maiúsculo o nome dos elementos. E eu inicio com TB. TB de table, tabela em inglês, né? Então, eu vou ter aqui TB clientes, a tabela de clientes. Tá bom? Essa seria a lógica, não tão difícil, né? Para o nome das colunas, eu vou ter uma lógica semelhante também. Eu vou criar primeiramente uma sigla para cada tabela. Tabela de clientes, uma sigla interessante é uma sigla CLI. Então, eu vou botar CLI nome, CLI logradouro, CLI sexo, o que for. Todas as colunas que eu tenha, eu vou colocar elas com um nome padronizado. E se essa coluna é a chave primária, lembra lá que a gente tinha código do cliente, tá? Esse é o determinante dele, o atributo determinante. E se esse determinante for artificial, tá bom? Somente código do cliente, código do bairro, código do filme, código da cópia. Então, aqueles nomes que a gente tinha. Se for o caso, você vai criar aqui, então, ó, CLI underline código. Então, a gente vai ter CLI código, a gente vai ter CLI bairro, a gente vai ter, by, aí você cria o nome da tabela, né? A tabela depende do nome da tabela. Se for a tabela de bairro, você vai botar by, underline e o código, tá certo? A palavra código. Em vez de código do bairro, ficaria by código, ou by, ou então a sigla que você quiser, né? Por exemplo, filmes. Eu acho que uma boa sigla seria FIL. Então ficaria FIL código. Outra característica do filme é o título. Então teria lá fio, underline, título também. E por aí vai. Creio que já deu para entender, né? Por fim, tem só esse detalhe aqui, que é quando eu tenho um relacionamento 1N e eu tenho que decompor esse relacionamento 1N. Vocês lembram que o determinante do lado 1 ia para o lado N. Neste caso, dentro de clientes, eu recebo o código do bairro. Tá? É só um exemplo que eu tinha. Cada cliente mora em um bairro e um bairro pode ter muitos clientes. Era um N.
Aí o código do bairro foi lá para clientes. Neste caso, eu vou colocar aqui CLI underline, para indicar que eu estou dentro da tabela de clientes. E em seguida o nome original que ele tinha na outra tabela, by código. Por isso que ficou CLI by código. Isso vai gerar com que? Vai gerar que na mesma tabela eu tenha todos os elementos começados com CLI underline. Tá certo? Todos vão ser CLI underline e em seguida o nome correspondente. Tá bom? Bem simples. Essa é a regra Oracle. Ah, professor, mas eu estou meio confuso com isso daqui. Vocês vão ver os exemplos, vocês vão entender direitinho. Tá certo? Essa é a regra Oracle. Não é obrigatório utilizar. Você pode botar o nome que você quiser. Pode botar código, pode escrever ID, né? Tem pessoal clássico que gosta também de escrever ID. ID cliente. Pronto. Como você queira. Mas essa é a regra, a nomenclatura Oracle, que facilita bastante o aprendizado. Tá bom? Então, quem quiser usar, é recomendado aqui nesse momento. Vamos falar um pouquinho de índices. A gente vai ter dois índices principais. Tem muitos tipos de índices, tá? Mas tem a chave primária e a chave estrangeira. Só para vocês entenderem o que é isso. Chave primária é todo atributo que era determinante. Então, atributo determinante, ele também vai ser chave primária. Professor, o que significa isso? Significa que vai ter uma chavezinha amarela ao lado do nome desse campo. Só isso. Tá bom? Chave primária indica que ele é determinante. Mas na frente a gente vai ver o efeito disso daí. Tá certo? Obviamente que a gente já sabe que o determinante ele serve para não haver repetição, né, no banco de dados. Então, vai ter uma chave primária. E a gente vai definir isso no nosso modelo. Você vai ver que vai ficar desenhadinho essa chavezinha amarela que eu falei. E a foreign key, ou chave estrangeira, ela representa uma decomposição, um N. Toda vez que tem um N, que o determinante do lado 1 foi para o lado N, a gente tem um atributo que foi de um canto para o outro e está lá representando. Por exemplo, em cópias, a gente tem o código do filme, correto? É justamente para dizer que uma cópia, na hora de cadastrar a cópia, eu tenho que dizer de que filme ela é. Então, o código do filme foi levado para o cadastro de cópias. Então, na hora que eu estou cadastrando a cópia, que uma das colunas se chama código do filme, esse código do filme ele é uma chave estrangeira. Tá certo? Ele é uma chave estrangeira, porque ela está apontando para a chave primária de outra tabela. Beleza? Ele pode ser simples ou composto. Vocês devem lembrar que a gente tem algumas tabelas, algumas entidades que têm determinante simples, outros determinante duplo. Se for determinante duplo, está aí. Eu vou ter uma chave estrangeira simples ou composta. Tá certo? Da mesma forma, a chave primária, né? A chave primária também posso ter uma chave primária simples ou composta. Tá certo? Aí eu botei só os tipos, mas ele serve tanto para primária ou para estrangeira. Estou terminando já, dizendo algumas características aqui que a gente vai precisar, são os tipos básicos de campos. Vocês podem anotar esses aí na hora que você estiver trabalhando, você vai usar. A gente tem centenas de tipos, tá? Diferente de lógica de programação, que a gente tem lá string, a gente tem inteiro, a gente tem um para que aí depende muito, você pode usar um float, um double, tá? Para representar aí os números com casa decimal. Aqui a gente tem muitos mais tipos no banco de dados, tá certo? Eu vou colocar os principais para a gente aqui, que representam 95% dos campos que a gente utiliza, então são algum desses. Então, se você quiser representar o número inteiro, utiliza int. Se quiser botar um número real, você vai botar um decimal. Esse 8,2 ele significa que é um número de 8 dígitos, tá? O exemplo que eu botei aí, sendo que desses 8, 2 estão depois da casa decimal. Então, 8,2 vai representar aí, nesse caso está 100 mil, vai caber no máximo o número 999 mil. String, para campos texto, a gente tem aí então um string simples, você bota um varchar, se for para botar um texto simples, mas você tem que dizer o tamanho desse varchar. Aí eu botei um varchar de 50 caracteres, cabe 50 letras, espaço, número, o que for, vai caber. Então o nome de uma pessoa, 50 é suficiente.
Eu botaria talvez um 80 para alguém que tem um nome maior, não ter perigo de não caber. Tá? Se for um número de telefone, se for um CPF, você já bota lá um varchar de 11, porque é o tamanho do CPF, quantos dígitos tem. O objetivo disso é economizar espaço em disco. Você já diz exatamente o tamanho máximo que ele vai precisar, tá bom? E se for algo muito longo, por exemplo, a sinopse de um filme, o cara pode botar um texto enorme aí. Aí você usa o tipo text, tá bom? Para data e hora. Se for só data, date. Se for data e hora, date time. Obviamente que existe só um time também, só para hora, tá bom? Menos usado. Esses são os principais. Sabendo desses tipos aí, você vai embora, tá certo? Que eles são realmente os mais usados. Aqui eu botei um exemplo de um modelo conceitual. Então, um modelo conceitual, filmes, clientes, vendedores. Está um pouquinho diferente da nossa locadora, mas é só para a gente entender aqui. Então, tá ali com os atributos. Era conceitual. Depois que apareceu aqui o nosso modelo lógico, a gente vai ver aí as novas tabelas que apareceram, tá? Locações. Aí tem uma relação ali com filmes, são os filmes das locações, tá certo? Com várias características ali, cada um. Os atributos estão todos 1 para n agora, desculpa, relacionamentos 1 para n, não tenho mais nada em redundância, nada muito valorado, tá certo? E foi ali, ó, foi por isso que a gente chegou nesse modelo lógico aí, tá certo? E nosso modelo físico, como é que vai ficar? Então seria essa a lógica dele, tá? Baseado no nosso modelo anterior, seria esse aí o modelo gerado, tá certo? Com uma tabelinha para cada coisa. Percebam os nomes todos padronizados em locações, todos começam com lock, mesmo as chaves estrangeiras, que percebam que a chave estrangeira aparece um FK, ó, tá bem aqui. FK, indicando que ela é a chave estrangeira. E aqui também está vermelhinho, tá bom? Justamente apareceu graças a esse relacionamento aqui. Tá bom? Os outros todos simples, tem os tipos dos campos, tá certo? Tem uns inteiros, tem um char inteiro, tá certo? Cada um aqui com um tipo diferente. Tem de data, tá bom? E as chaves primárias, que pode ser dupla ou simples, tá certo? Então, essas são as formas de se fazer o modelo físico. Aqui está o exemplo de um modelo de uma pizzaria, onde eu tenho a tabela de pizzas e as suas informações, o código da pizza, o sabor, o tamanho, o preço. Uma tabela lá embaixo de clientes, tá certo? E com as suas informações também. E por fim, uma tabela de pedidos, onde tem um código, o código do cliente, qual é a pizza, qual é a data e se esse pedido está finalizado. Tá? E eu já botei os tipos aqui, ó. Se é finalizado, botei um inteiro. Por quê? Eu boto 1 ou 0. Finalizado, 1. Não finalizado, 0. Tem um booleano também, dá para colocar, tá bom? Aqui eu botei isso mais simples para identificar que a gente pode fazer isso também. Date. Percebam que a maioria está int aqui. E eu tenho ainda campos varchar, que está a maioria. Tá certo? Varchar 50 aqui, ou o que você queira. E relembro também o decimal, né? O decimal 8,2, que é mais interessante para você colocar números com casa decimal, porque você pode regular, você pode botar 5,2, 10,2, aí você diz o tamanho máximo que você quer desse decimal, quantas casas decimais, o tamanho total, é bem mais interessante, tá bom? Esse é o modelo de uma pizzaria, um exemplo de pizzaria, tá bom? Não é exatamente o que a gente estudou anteriormente. Aqui eu tenho um modelo de uma biblioteca, onde a gente tem cadastro de livros, a gente tem gêneros de livros, a gente tem empréstimos, tá? Um empréstimo ele é feito de um livro para um aluno, por isso essa ligação aqui, e por isso que tem aqui os FK, tá bom? Tá determinado aqui nos atributos que vieram para cá, viraram chaves estrangeiras. E cada um, você percebe que todo mundo tem pelo menos uma chave primária, tá bom? Aí eu tenho os bairros, as cidades, onde uma cidade pertence a um bairro tem um aluno mora em um bairro e um bairro tem uma cidade, tá? Vocês olhando
essa zona aqui, você vai entender direitinho. E por fim, algo que a gente já estudou, que é o tabela de telefones. Bem interessante, porque eu tenho duas chaves primárias, são dois determinantes, determinante duplo, e um FK, tá certo? Um FK que é justamente apontando para o código da outra tabela, que é por isso esse relacionamento aqui, apontando nesse caso para aluno. Então, na tabela de telefone dos alunos, eu vou ter o telefone e o código do aluno. Perfeito, né? Então, o aluno pode ter nenhum ou até infinitos números de telefone. Enquanto a memória de computador couber, eu posso cadastrar infinitos números de telefone. Os dois são chaves primárias, somente para impedir uma repetição, que o mesmo aluno cadastre o mesmo telefone duas vezes. Tá bom? Então, esse modelo está redondinho, funciona bem legal. Bem, eu dei uma dicasinha aqui de como utilizar o DB Designer. Então, as chaves primárias vão estar marcadas ali, certo? Com a chavezinha. Já vai estar marcado ali uma chavezinha amarela ao lado do nome da coluna. Tá certo? Então é bem fácil, vocês vão criar lá, vão ver que tem um botãozinho, criou nova tabela. Aí quando você abre, dá dois cliques nela, ele vai para essa janelinha aí, o editor de tabela. Então quem esteja usando o DB Designer, que é aquele programa que eu disse no começo do vídeo, ele vai ter que usar, vai ver que ele cria essa chavezinha primária aí. Vamos lá, o nome da tabela está lá em cima, o nome da coluna você vai colocar aí, que é o antigo atributo, né? A gente vai colocar. Então tá aí tabela de categorias. Eu botei cat código, cat descrição, descrical ficou aí, e cat prico. Não posso botar nenhum acento nem cedilha. Tá bom? Outras coisas a gente não mexe, mas só explicando para vocês. O tipo de dado vem aí, onde está integer. Você pode modificar isso daí, tá certo? Ele vem como integer, que é int, mesma coisa. Você muda aí para o tipo que você quiser. Eu tenho esse zero fio, que é para preencher espaços em branco com zero, mas isso não funciona em bancos SQL Server. Essa é só MySQL. Não vamos modificar isso, não precisa modificar essa opção. Esse unsigned também é para permitir apenas valores positivos. Eu vou ter um aumento de capacidade de armazenamento aí, se eu não marcar isso daí, mas a gente também não mexe, tá bom? Deixa isso daí do jeito que estava. Também ele só serve no MySQL. AI, aquele AI significa autoincremento. Significa que a cada novo valor ele vai criar um número automático. Perfeito, é exatamente o que a gente precisa no código, na chave primária. Por exemplo, cliente 1, o primeiro cliente que se cadastrar na minha loja vai ser o cliente 1. Quando surgir outro, 2, outro 3, e ele automaticamente vai gerenciar esse daí. Por isso que está marcado esse autoincremento. Se 1000 pessoas estiverem se cadastrando ao mesmo tempo, exatamente ao mesmo tempo clicarem lá em cadastrar, o banco de dados vai gerenciar isso e vai dar números diferentes para essas pessoas. Não vai ter o risco de eu ter uma repetição aí, graças a esse autoincremento. Tá bom? Tá bom? E o not null, que está ao lado, é para esse a gente tem que marcar também, para dizer quais são os campos obrigatórios. Quando tiver marcado aí not null, significa que esse campo não pode ficar vazio. Os demais, eles podem ficar vazios, tá certo? São campos que não são obrigatórios. Marcou isso daí, esse campo passa a ser obrigatório, tá bom? E ali embaixo estão os índices. Eu só dei essa explicação rápida e o resto vocês vão pegar, mexendo no DB Designer, você vai conseguir aí pegar facinho essas dicas aí, tá bom? Pegar a forma de utilização do DB Designer. E é isso aí, galera. Terminamos então. Esse é o nosso modelo físico. Vocês podem instalar agora o DB Designer ou continuar usando o BR Modelo para desenvolver um modelo físico baseado nos modelos anteriores. Escolhe um deles e faça o seu modelo físico. Só fazer a conversão simples, tá? Pode pegar algum dos meus feitos já, alguns exemplos que eu tenha já do modelo lógico, tá certo? Pega ele lá e transforma ele no modelo físico. Tá certo? Com os nomezinhos batendo, tudo sem espaço, na regra da nomenclatura, tá bom? Tudo bonitinho, faz aí. Não é obrigatório usar a nomenclatura Oracle, como eu disse, se usar melhor, mas eu quero que vocês gerem um modelo físico e enviem aí para o fórum, tá bom? Valeu!